Paz e bem. Me escutam direitinho, pessoal que está lá atrás, tudo bem? Uma alegria estarmos juntos nessa casa novamente, desta feita, para refletirmos juntos acerca da temática O Bom da Vida é Viver, a temática geral, e a temática específica, o que é a vida afinal. Antes que possamos fazê-lo, gostaríamos ainda uma vez, reforçando a prece da Patrícia, de fazer alusão aos benfeitores amigos que aqui estão, a espiritualidade amiga a quem a Patrícia rogou amparo para todos nós. Nós gostaríamos de agradecer a esses desencarnados que sempre estão conosco nas atividades, no trabalho e nem sempre são lembrados, né? Então, nesse momento, as nossas primeiras palavras são de agradecimento àquelas entidades que aqui estão, acorrem a este espaço, mais em razão da nossa dor do que qualquer outra razão, para nos alentar, nos trazer alívio, fortaleza, ânimo, esperança, robustecer a nossa fé. Vocês acreditam nisso? Acreditam que há espíritos aqui? Sim. Benfeitores? Mais do que podemos supor, não é? Mais do que podemos enxergar, exatamente. Então, esses irmãos e irmãs que desencarnados vêm em atendimento aos nossos rogos, às nossas súplicas, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão infinita. Que possamos abrir a mente e o coração para sentir e acolher nos níveis mais profundos da nossa alma, do nosso espírito, aquilo que eles vêm nos ofertar. Às vezes não é bem o que imaginamos necessitar, mas é certamente o que necessitamos. Então, a nossa gratidão ainda uma vez. O que é a vida afinal? Vamos tentar refletir um pouco a partir da perspectiva evolucionária do espírito. O que é isso? A entrada, eu não sei se vocês repararam, toda vida que eu venho ao GEP, Água Fria, eu reparo que tem ali um dizer: na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, só no homem acorda. E emenda Leon Denis, né? O prosseguimento desse pensamento dele, exarado em uma de suas obras. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso que, de alguma sorte, é fatal nas formas inferiores, requer da vontade humana o acordo com as leis eternas. Então, a partir do instante em que o espírito toma consciência de si e torna-se consciente, o progresso requererá invariavelmente o concurso da nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade se compatibiliza com as leis eternas. Daí porque, quiçá, o filósofo neoplatônico Plotino disse que o homem está a meio caminho entre os deuses e as feras. Essa é a nossa condição, estamos a meio caminho. E nessa condição de meio caminho, muitos são os percalços, em razão das nossas escolhas dissonantes com a lei eterna, com a lei maior, com aquilo que vige, vigora no universo e nos governa a todos, independente da nossa aceitação ou até mesmo da nossa compreensão. O espírito, dentro da perspectiva espírita, é o espírito, a vida é do espírito. Quando nós, enquanto espíritos, estamos encarnados nessa experiência, por exemplo, que estamos experimentando agora, Kardec utiliza o termo existência.
Mas não tem nenhum problema nós nos referirmos à nossa vida atual usando o termo vida. Só para organizar o nosso discurso, nós vamos nos referir à vida como a vida do Espírito, essa que se dá ora na carne, ora fora da carne, ora nas experiências que temos do berço ao túmulo, ora nas experiências incorpóreas. Então, a vida, dentro da nossa reflexão vespertina de hoje, para nós é a vida do Espírito. O Espírito é e está na matéria. Nessa ou naquela condição, digo, encarna e na sua existência pode, em uma de suas existências, em múltiplas das suas existências, pode experienciar diversas situações em razão de escolhas feitas anteriormente, em razão também de súplicas. Uma vez que o espírito no plano espiritual, despido dessa indumentária física, ele goza de uma lucidez um pouco maior da sua destinação e também da sua origem. E dentro dessa perspectiva é que tece escolhas, faz planejamentos e decide encarnar, seja na condição tal ou qual, nesse ou naquele país, dentro de uma perspectiva maior, que é a perspectiva do ser que é e que vem à carne estar por um período experimentando as contingências que elegeu. Isso é que basicamente nós aprendemos com o Espiritismo. Mas o que gostaríamos de frisar na nossa abordagem, refletir acerca dela, é que dentro dessa perspectiva geral, o espírito antes da encarnação planeja, concebe, elege situações, decide por isso ou por aquilo, tem uma noção clara daquilo que deseja alcançar com a encarnação vindoura. Uma vez encarnados, ainda que gozando de uma lucidez oriunda do nível evolutivo, uma vez encarnados, nós temos essa visão clara daquilo que escolhemos, daquilo que tecemos, daquilo que nos é valoroso, daquilo que nos será útil? Ou será que, uma vez encarnados, em razão também, mas não só da lei do esquecimento, o nosso espírito se vê a braços na existência atual, com situações, às vezes, frente às quais não sabe como lidar? Eu acredito que a maioria de nós que aqui está, se não todos nós, nos vemos às vezes em situações na vida atual, na existência presente, em que nós quase desfalecemos. Estou enganada? Será que é só comigo que acontece isso? Às vezes a gente se vê a braços com situações que não sabemos bem a razão pelas quais estamos a experimentar. E às vezes nós estamos diante de situações para as quais nós nos sentimos ineptos, inaptos, sem força, sem ânimo. E muitas vezes nós nos perguntamos por que está acontecendo, não é? E às vezes nós beiramos o desespero, às vezes falimos, quedamos e dificilmente tornamos a levantar. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas o fato é que a experiência na carne, de alguma maneira ou de muitas maneiras, ela traz limitantes e limitadores.
O espírito despojado do corpo físico, além de ter a lucidez daquilo que realizou, tem também a percepção clara daquilo que deve realizar. E isso nem sempre é claro quando estamos encarnados, na experiência atual. E, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, ainda recordando Denis, que nos diz que o espírito, quando torna-se consciente, o seu progresso depende do acordo da sua vontade com as leis eternas, recordei-me que no Evangelho de João, capítulo 10, ali está uma fala de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Capítulo 10, versículo 10 do evangelista João. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. E Jesus prossegue, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu fiquei a refletir sobre esses dois versículos consecutivos do evangelista João. E pensei, de que vida Jesus fala? E a vida, naturalmente, que o bom pastor, ele dá pelas ovelhas, certamente não é uma existência física. E aí, o Espiritismo também nos auxilia a compreender o papel do Cristo, o papel de Jesus, o Nazareno, que esteve conosco nessa indumentária física, com essa personalidade, há mais de 2000 anos, mas cujo espírito é o Cristo da Terra. É aquele a quem Deus confiou não só os destinos humanos, a minha existência, a sua existência, nós, ovelhas do seu rebanho, mas também toda a destinação desse orbe, desse planeta. Então, o Cristo é aquele que já percorreu os infindáveis e insondáveis caminhos da evolução. A condição crística pressupõe isso. Então, ele já consciente plenamente de si, é capaz de dizer, como disse, ainda nesse capítulo 10 do Evangelho de João, quando da festa da dedicação, eu e o Pai somos um. Essa é precisamente também a nossa destinação, a unidade com Deus, a percepção da unidade, melhor dizendo, porque às vezes nós dizemos assim, um dia seremos um. Não, nós já somos, mas a nossa percepção não consegue ainda abarcar. Porque se Deus é onipresente, é onisciente, ele não está apartado da criatura. Ele está em tudo e em todos. Ele é imanente. Transcende porque a nossa compreensão ainda é pouca, limitada, finita, pequena para compreender e saber mesmo daqueles atributos de Deus que às vezes não conseguimos nem mesmo conceber na etapa evolutiva em que nos encontramos. Então, nesse sentido, o Cristo, quando ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida abundante, ele veio nos apontar caminhos, veio ser não só aquilo que os espíritos desvelam, um modelo, né, um paradigma, um molde, mas também, sobretudo, um guia. Então, quando a nossa vida, né, porque saber-se espírito é saber-se não estar confinado do berço ao túmulo, é saber-se ter experiências que se renovarão múltiplas vezes, tantas vezes quantas forem necessárias, em outras encarnações. Mas ainda que saibamos intelectualmente disso, há algo que precisa estar claro na existência presente.
é a nossa natureza divinal, a nossa natureza espiritual, a nossa gênese crística. Nós todos fomos criados com igual potencial, o potencial da angelitude, não é? Dizemos nós. Usamos o termo angelitude para dizer espírito puro. Então temos essa origem comum e nós não podemos deixar que a existência presente, atual, do berço ao túmulo, obscureça essa percepção de onde viemos e para onde rumamos. É nesse sentido que compreendemos a fala de Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida abundante. A vida abunda não num futuro que nos parece distante, né? Porque se nós dizemos assim, Paulo tem uma frase que eu gosto muito, ele escreve aos Romanos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Então ele vem nos dar conta daquilo que nós herdamos. Mas o que significa herdar? Não é uma palavra que diz respeito à origem e diz respeito a algo que virá também, não é? Quando nós aqui nas querelas humanas estamos a braços com heranças, é certamente algo que nos será legado, seja por pais, avós, enfim, é algo que um dia tomaremos posse, porque nos é destinado por herança. Mas há também algo que nasce conosco, que é hereditário, portanto é herança também. E essa herança, no sentido que compreendemos na reflexão de agora, é a herança de sermos gênese divina, a nossa origem é divinal. Então, por hereditariedade, temos o timbre da divindade, temos a destinação gloriosa de espíritos puros. Essa é a herança final, que um dia está reservada à criatura, e um dia nós vamos tomar posse dessa herança, desse tesouro. Mas já sabemos que temos o timbre do divino, e nesse sentido, é necessário que a experiência carnal atual não se dissocie da vida do espírito, da perspectiva do espírito. O espírito que somos e que já sabemos ser, com uma origem divina e uma destinação igualmente divina, com uma origem comum a todos nós e uma destinação igualmente comum, que é a glória, que é a pureza, que é a plenitude, que é a unidade, a percepção integral, plena da unidade, precisa estar presente nas nossas escolhas de agora. Essa é a vida abundante que o Cristo veio nos legar. Porque ao dar exemplos, ao ser exemplo dos valores que veio ensinar, ao experienciar situações de variada ordem e patentear os valores crísticos em face delas, Jesus veio nos apontar o roteiro, veio nos dizer aquilo que constitui a nossa grandeza e a nossa pequenez, aquilo que é fonte de gozos inenarráveis, de felicidade imaculada, que nada nem ninguém pode perturbar, destruir, e veio também nos dizer aquilo que nos causará dor, sofrimento, aquilo que nos machucará o coração, aquilo que nos deterá nos portos da dor e do sofrimento, sem necessidade. Então ele veio dar uma rota, e o seu roteiro, a sua glória, a sua experiência, que foi curta, né, pelo que conhecemos, aquilo que nos chega
3 anos apenas de apostolado, de testemunho, é um arcabouço de experiências que constituem para a criatura humana, que já aceita-o, que já o busca, um código de conduta, modelo e guia. E dentro dessa perspectiva, aquele que aqui esteve nessa condição, experienciou dores, algumas das quais superlativas para o nosso coração ou para o nosso entendimento. Eu costumo dizer que nós não somos capazes de avaliar o que é a dor de um espírito desquilate, puro, como Jesus. Nós temos os relatos daquilo que ele passou. Experienciou dores morais e dores físicas, porque foi traído, porque foi negado, porque foi atacado, pregado num madeiro, né? A pena capital romana da época. Foi desacreditado e uma série de coisas. E atacado mesmo no seu corpo físico. Mas nada disso que para nós parece insuportável, mesmo difícil, nós podemos avaliar como foi para aquele que está numa condição que é muito distante da nossa, um espírito perfeito, um espírito puro. Então nós não temos condição de avaliar como Jesus sentiu o que sentiu em face das dores que experimentou. Mas quando ele passa por dores, ele vem dar um exemplo de que ninguém, absolutamente ninguém, que encarna no planeta Terra está isento de dores e desafios. Está livre das tormentas próprias ainda de um mundo como o nosso. E nesse sentido, ele veio nos dar também um exemplo de como lidar com as intempéries, com as dificuldades e com tudo que a existência atual, a vida presente, traz de desagradável, de doloroso, de difícil, de desafiador. Mas veio também nos recordar que após o Calvário há a ressurreição. Após o Calvário há a vida real, plena, com toda a sua pujança, com toda a sua grandeza. E vem nos recordar também, e o Espiritismo desvela isso de forma magistral, há um espírito, espírito amigo, que assina uma das mensagens mais belas, se bem compreendida, do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. E ali diz esse espírito, a vida é difícil, eu bem sei, ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinete que chegam a ferir, mas é preciso ver os seus objetivos, e as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Então, quando Cristo diz que vem para que tenhamos vida em abundante, de que vida ele fala? Certamente da vida real, da vida do Espírito. Mas eu não quero que saiamos daqui com a ideia equivocada de que a vida do Espírito está dissociada da vida do encarnado. Nós somos espíritos encarnados. E o que medeia entre a condição do espírito incorpóreo e a condição do espírito numa existência carnal é um nada, porque todas as noites nós morremos. Então é preciso ficar claro que a experiência carnal atual, ou as experiências carnais, as múltiplas reencarnações, são etapas, mal comparando com o nosso dia e as nossas atividades aqui. Ao longo do dia, ao despertar, temos inúmeras atividades. E ao voltarmos para o leito, abraçar o repouso físico, ali ficamos momentaneamente esquecidos daquilo que se passou,
para que aconteça um novo dia, raiem novas possibilidades. Então, assim também o Espírito faz as suas inúmeras encarnações. A vida abundante a que o Cristo nos convida a experienciar é uma vida que não depende da contingência em que o Espírito está, se encarnado ou se desencarnado. Não é uma promessa para pós-desencarnação. Não é algo que nós vamos conquistar depois que deixarmos o corpo físico. É algo que nós podemos experienciar desde já, aqui e agora. Porque a vida que flui, a vida que estua, a vida que abunda, é uma perspectiva, é uma forma de estar na vida. Quando Jesus diz que vem para que tenhamos vida abundante, compreendemos que a sua vinda instala no planeta valores, diretrizes, norte, que possibilitam a criatura viver de forma abundante, seja qual for a situação que experimente na carne ou fora dela. Às vezes, nós somos convidados a estar em encarnações em que a penúria, a miséria material fará parte. Às vezes, escolheremos estar em condições tais em que a opulência será a marca. Às vezes, estagiaremos em condição em que gozaremos de saúde física plena. Às vezes, escolheremos uma condição em que a dor será a companhia de todos os instantes. Mas independente da condição que estejamos chamados a vivenciar, por escolha própria, isso o Espiritismo desvela muito bem, não é? E Jesus do mesmo modo. Seja qual for a condição, o Espírito pode e deve, porque é convidado a tal, patentear a vida abundante. Porque a vida não depende de qualquer condição exterior. A vida é algo que medra num espírito lúcido e amadurecido. Então a vida diz respeito à nossa compreensão da vida. O que somos capazes de viver plenamente, em abundância, não depende daquilo que temos, nem daquilo que estamos sentindo. Porque às vezes a dor está nos maltratando bastante, às vezes o nosso coração está sangrando, a alma está macerada, mas o Espírito, que sabe a sua origem, sabe a sua destinação, sabe a razão de estar aqui, sabe da fugacidade, o que é isso? Da transitoriedade, né? Fugaz é aquilo que é passageiro, que sabe de que tudo aqui passa, é passageiro, tudo aqui se esvai, se transforma, nada aqui é perene, nada aqui é duradouro. Às vezes a nossa percepção não é essa, né? Quando estamos sofrendo, nos instantes difíceis, nós achamos que eles são intermináveis. E nos instantes de prazer, de alegria, em que as presenças agradáveis estão conosco, nós achamos que aquele tempo passa muito rápido, né? Então, quando estamos bem, gostaríamos de eternizar naqueles momentos. E quando estamos mal, nós achamos que aquilo ali não vai se acabar. Então, o convite de Jesus é precisamente esse, enxergar a vida da perspectiva do Espírito. Aquele que enxerga a vida, não é? Berço ao túmulo, a experiência atual, do ponto de vista do Espírito, sabe que tudo aqui é passageiro, sabe que tudo aqui tem uma finalidade, e a finalidade não é esmagar a criatura. Isso é algo que precisamos compreender e introjetar. Porque tem uma palavrinha que talvez vocês já tenham ouvido. Muitos palestrantes usam essa palavra em palestras. Chama-se atavismo. Quem já escutou essa palavra aí? Levanta a mão. Atavismo. Já ouviram isso?
Então, tem uma palavra que muitas vezes a gente usa sem nos dar conta que ela carece de alguma explicação, né? O atavismo é herança, é aquilo que a gente traz como herança das experiências do espírito, em todas essas etapas do seu processo evolutivo. Começamos citando a planta dorme, o animal sonha, o homem acorda, né? Então, essas são etapas do processo evolutivo, mas do princípio inteligente que ainda não sabe o que é. Ainda não se percebe, né? Os seres inscientes. Depois nós temos condição de saber da nossa individualidade. Em todas essas etapas, o espírito ele vai acumulando experiências. E todas essas experiências acumuladas é o que se chama, muitas vezes, se refere como sendo o atavismo, né? Eu estou dizendo isso porque a nossa condição de vislumbrar uma perspectiva melhor, uma visão mais clara, mais lúcida, mais compatível com a realidade do que seja Deus, do que sejamos nós, da nossa destinação, tudo isso sai inicialmente de uma percepção puramente cognitiva, intelectual, para ir pouco a pouco se entranhando em nós. E quando isso não acontece, né, quando essa perspectiva, esse entendimento, ele fica somente no nível mental, nós podemos até aceitar que Deus é amor, que Deus não maltrata, que Deus não castiga, que Deus não pune, que Deus não está fazendo joguete com a criação, não é? Aleatoriamente distribuindo dores, aleatoriamente distribuindo prêmios, aleatoriamente concedendo ventura e benesses a alguns e tormentas e dores a outros. Nós podemos intelectualmente saber, mas é preciso introjetar que Deus não está nos punindo quando a nossa situação na presente existência nos parece infeliz, amarga, inditosa, quando as dores nos visitam. Então é por isso que nós gostamos de lembrar que estamos todos na condição de, a meio caminho, como diz Plotino, entre os deuses e as feras. O que quer dizer isso, né? O que será que esse filósofo neoplatônico quis dizer quando disse que o homem está na metade do caminho entre os deuses e as feras? As feras, aqui representando os animais, cumprem inexoravelmente a sua destinação. Estão submetidos a leis, assim como nós, e se submetem plenamente a essas leis sem questionar, sem se revoltar. Como que num automatismo, minerais, plantas e bichos automaticamente alinham-se às leis eternas. Os deuses, aqui representando naturalmente a condição final da criatura, a condição de angelitude, de espírito puro, nessa condição também não há distonia daquilo que se concebe, fala, faz, realiza das leis eternas, porque essa é a precisa definição de perfeição possível, alinhar-se às leis eternas. Então, onde está a possibilidade de escolher de forma divergente aquilo que nos regula, aquilo que baliza moralmente e materialmente todo o universo, as leis divinas, as leis eternas? Nessa condição nossa, a condição que medeia esses extremos, animalidade, angelitude. Então essa é a nossa condição, mas a nossa condição não nos é dada à toa. E não é também uma, como se diz, uma
um desvio daquilo que é, por si só, harmônico, inteligente, sábio e justo por excelência, que é a lei divina. Não é um aleijão. A nossa existência, ela está dentro desse cômputo geral de harmonia e beleza que o universo expressa. Então, qual é a questão? Onde que estamos querendo chegar? É que a nossa existência, a nossa vida, melhor dizendo, a vida do espírito que somos, ora na carne, ora fora da carne, é tecido, essa vida é escrita, esse roteiro, essa tessitura, essa forja é nossa. E nós somos livres para essas experiências. Não há um mecanismo que nos estiole à vontade. Nós somos livres para desenvolver a nossa vontade. E a partir daí, o nosso discernimento. O mecanismo que regula, ele simplesmente devolve o fruto das nossas semeaduras. Então, dentro dessa perspectiva, nós reconfiguramos também as experiências amargas. Elas são tão somente resultado de uma escolha infeliz. Seja por predileção, a escolha infeliz, seja por teimosia, a escolha infeliz, seja por rebeldia, seja por ignorância. Qualquer que seja a raiz dessa escolha equivocada, a vida, nos seus mecanismos belos, mas sobretudo justos, amorosos e bons, devolverá à criatura aquilo que ela semeou. Faz sentido, gente? Então, nesse sentido, uma das nossas dores, quando somos crianças, não é? No processo evolutivo, e acredito que a maioria de nós ainda é, Emmanuel tem uma mensagem, o benfeitor Emmanuel tem uma mensagem que vai na linha do Denis, só que dito de outro modo. Ele diz assim, o mineral dorme, a árvore sonha, o animal atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a criança brinca, o jovem idealiza, só o espírito consciente esforça-se e luta. Eu gosto dessa mensagem porque ela diz um pouco da nossa etapa evolutiva aqui na Terra. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão de que estamos num grande parque de diversões, né? Então, quando ele fala a criança brinca, o jovem idealiza, na grande nau humana, há uma massa de seres aqui encarnados que ainda está numa infância de forma tão viva que enxerga na experiência carnal tão somente o prazer, a diversão, a brincadeira. E há um contingente que já vislumbra algo melhor, que já idealiza algo que o impulsione a vida abundante, não é? A vida abundante, ela pressupõe um espírito lúcido que consegue ter alegria, prazer, mesmo nas situações mais adversas, porque tem em mente a perspectiva do espírito que vislumbra um porvir sempre engrandecedor, que vislumbra um futuro sempre enobrecedor, porque todas as experiências serão valiosas para o crescimento do espírito, todas, sem exceção. Então é muito belo saber que a nossa vida, ela não se restringe a uma encarnação. É muito alentador saber que a nossa vida, ela não se confina a essa experiência apenas.
e que muitas das nossas dificuldades jazem no passado, no pretérito reencarnatório, e que muitos dos nossos desafios também serão solucionados demandando algumas existências. Não se diluirão apenas nesse momento, nesse instante passageiro dessa existência presente. Talvez não pareça alentador para alguns isso que disse há pouco, mas há situações causadas por nós mesmos no passado evolutivo que nos jungem a corações de maneira às vezes tão estabanada que vamos precisar sim de mais de uma existência jornadeando com esses companheiros e companheiras. Saber disso, por um lado, dá alento. Por um outro lado, pode nos fazer sentir desanimados de algum modo. Mas é extremamente alentador saber que nem tudo que se configura difícil e espinhoso nessa existência terá solução nessa existência. Parece paradoxal, não é? Não. Sabermos-nos impotente diante de algo, sabermos-nos parte de uma solução que vai se desvelando e se desenhando aos poucos, é alentador, porque tira de nós aquela condição de super-homens e super-mulheres que muitas vezes se percebem como salvadores de situações que às vezes requererão ainda alguns séculos. Então, o que a gente faz nessa situação, né? Eu não quero entrar pela temática da Carol, porque quando a vida não vai bem, é ela que vai nos dizer o que vamos fazer, né? Sabendo que a vida é a do espírito e a experiência atual é uma vida. Alguns dizem isso, né? Múltiplas vidas, mas o termo ideal seria existência, né? Porque o que existe é o que está submetido a um transformismo, é o que se transforma. Então, o que existe é o que está, depois não está mais. O que é o espírito. Então, somos espíritos numa experiência carnal que muitas vezes trará agruras de sabores, dores, contratempos, mas isso faz parte da nossa marcha. Que nós possamos não nos deixar oprimir e subjugar pelas dores que experimentamos, que possamos enxergar a existência atual como esse elo, essa etapa da vida maior. O espírito sabe por que sofre e sabe para que sofre. Não é prazeroso sofrer. E nós não estamos aqui para sofrer, embora o sofrimento nos acompanhe ainda, por conta das nossas escolhas e também na nossa forma de enxergar a vida presente. Então, que possamos, robustecidos na fé, na certeza de que Deus nos ama, na certeza de que à criatura foi dado ser tão feliz e pleno quanto o Cristo, ser tão feliz e pleno quanto a maior glória que possamos imaginar de felicidade e plenitude, reais, espirituais e verdadeiras. A nós é dado a pujança da vida, a alegria em grau pleno, inenarrável, mas não provém daquilo que passa, e sim daquilo que fica, do que permanece, não do que perece. Paz e bem, paz e luz.